Fala, minha rapaziada, mais um videozinho começando aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ramon Sicarino. Então, se você chegou até esse vídeo aqui, já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, que eu tô aqui todos os dias deixando os melhores palpites aí dos principais jogos de futebol pelo mundo. Já deixo tips prontos para vocês, deixo bilhete também de odd 2 no final do vídeo. Falo de muita coisa aqui sobre futebol, então já deixe seu like, se inscreva no canal aí. E separei aqui para essa sexta-feira, depois de mais uma boa sequência aí ao longo da semana, com resultados muito positivos, tanto na Champions League, Libertadores, Copa do Brasil. Essa sexta-feira aí tem a grade um pouquinho mais reduzida, mesmo assim eu separei 6 jogos para a gente falar aqui, consegui dar uma garimpada aqui, já venho com 3 tips prontas para gente. Então espero aí que vocês gostem aí de mais um vídeo, que vocês tirem bom proveito, como vocês têm feito aí ao longo da semana. Desde quando eu comecei a postar vídeos aqui para vocês, graças a Deus estou recebendo um feedback muito positivo da galera. Então bora para mais um videozinho. Então vamos aos trabalhos e vamos começar pelos horários aqui, porque às 4h30 a gente já tem um jogo lá na Alemanha, Bundesliga, primeira divisão da Alemanha. Não chega a ser um jogo dos desesperados, porque os dois times estão fora da zona de rebaixamento, mas estão ali na parte de baixo da tabela. O São Paulo recebe o Hoffenheim. São Paulo está em 15º colocado, a uma posição apenas acima da zona de rebaixamento. Vamos falar sobre isso, porque a gente vai usar muito o cenário desse jogo. Já tem uma tip pronta para a gente vai usar muito o cenário, além das estatísticas. Então vamos falar sobre isso quando eu mandar aqui a tip pronta. E recebe o Hoffenheim. O Hoffenheim está um pouco mais tranquilo, está em 13º, ainda está perigando ali, mas já está ali mais para o meio da tabela, está um pouco mais tranquilo nessa reta final de campeonato. Na verdade, todos os campeonatos, as principais ligas lá da Europa, estão chegando aí na reta final, faltando entre 10, 9 rodadas ali para acabar. E o São Paulo, ele não chega a estar desesperado na zona de rebaixamento, mas é um jogo fundamental para o São Paulo, porque se ele perder esse jogo, o Bochum, que está dentro da zona de rebaixamento, pode ganhar e ultrapassar o São Paulo. Então é um jogo muito importante para o São Paulo. E o cenário que eu vejo para esse jogo aqui é o Hoffenheim fechado, assim como ele fez nos últimos jogos dele fora de casa, principalmente contra times que estão aí brigando contra o rebaixamento. Por exemplo, ele foi lá jogar contra o Rosten Kiel, que sempre faz gol, já botou muito dinheiro no nosso bolso aqui. Jogou fechadinho e mesmo assim conseguiu ganhar de 3-1. Aí depois ele foi lá pegar o Werder Bremen, que também está na parte de baixo da tabela ali, e ganhou de 3-1 jogando também fechadinho. Pelas estatísticas aqui, dá pra gente ver. E o último jogo eu assisti contra o Bochum, também jogou fechadinho e conseguiu a vitória por 1-0. Acredito muito nesse mesmo cenário agora contra o São Paulo, que está meio desesperado ali para fugir de perto da zona de rebaixamento. Então o Hoffenheim provavelmente vai fechadinho, tentar ganhar mais um jogo ali no contra-ataque. Vamos pegar então a tip pronta que eu vou deixar para vocês aí, só para a gente soltar, com uma odd de 1,57, vai ser o seguinte: intervalo entre 1 a 4 gols. Por quê? Nos últimos 5 jogos do São Paulo ficou nesse intervalo de 1 a 4 gols. Nos últimos 5 jogos do Hoffenheim também ficou nesse intervalo de 1 a 4 gols. Não vejo muitos gols nesse jogo, mas pela situação aí de necessidade de vitória, de must win. Para quem não sabe, às vezes eu vou falar de must win aqui, e para quem não sabe, é necessidade de vitória. Pela necessidade de vitória, principalmente do São Paulo, eu vejo pelo menos um golzinho, 2 aí nesse jogo. Então vamos pegar esse intervalo entre 1 a 4 gols, menos de 4 cartões para o Hoffenheim. Eu queria pegar do São Paulo, porque o São Paulo é o time que menos leva cartões na Bundesliga, isso mesmo. Tá ali na parte de baixo da tabela, mas é o time que menos leva cartões na Bundesliga. Só que a linha está muito baixa, está menos de 3 cartões. Então a gente vai pegar a linha do Hoffenheim, que está em 4 cartões. Menos de 4 cartões do Hoffenheim, que é o 11º time apenas que mais levam cartões na Bundesliga. Só tem 18 times lá e o Hoffenheim é o 11º que leva mais cartões. Tem a média aí de 1 alguma coisinha de cartões por jogo. E vamos pegar também mais de 2 cantos do São Paulo, time da casa. Nos últimos 5 jogos do São Paulo, ele teve 3 cantos, 5, 3, 2 e 7. Pelo cenário que eu falei aqui para vocês, que o Hoffenheim vai ficar fechadinho nesse jogo, eu acredito que ele ultrapasse essa linha de 2 cantos aí. Então, na maciota, para a gente soltar a musculatura, já deixa a nossa primeira tip do dia aí, o de 1,57, como vocês podem ver na tela aí. Intervalo entre 1 a 4 gols, menos de 4 cartões do Hoffenheim, porque não é um time que leva muitos cartões, e a média do árbitro que vai apitar também é baixa, e mais de 2 cantos para o São Paulo, time da casa, odd 1,57.
essa nossa primeira tipzinha só para soltar lá na Alemanha. Agora é o seguinte, a gente vai seguir lá na Alemanha, Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha. É um campeonato que a gente não está muito acostumado a investir, mas eu vou aproveitar que essa sexta-feira está com grade fraca, a gente está podendo falar um pouco mais. Vou fazer algo inédito aqui. Eu sempre deixo o bilhete no final do vídeo para vocês, vou deixar hoje também. Mas eu quero mostrar para vocês que mesmo assim, mesmo o bilhete sendo muito mais recreativo do que... Eu nunca pedi para vocês investirem, por exemplo, uma unidade aqui no bilhete. É sempre com a mão leve, apostar sempre o que a gente pode perder com responsabilidade. Então, lá tem 2 joguinhos lá nessa sexta-feira, que é o seguinte. Hamburgo, líder do campeonato, vai visitar o Magdeburg. Cara, o campeonato alemão da Bundesliga 1 e 2, principalmente da Bundesliga 2, é o que tem os times mais difíceis de falar aqui, o nome, mas é isso daí. Magdeburg recebe o Hamburgo, líder, e lá a gente vai pegar um intervalinho entre 2 a 5 gols. Eu vou colocar lá no bilhete e vocês vão ver no final do vídeo. Porque olhando aqui o retrospecto recente de cada time, o Hamburgo, nos últimos 5 jogos, a gente teve esse intervalo aí entre 2 a 5 gols. E nos últimos 5 jogos do Magdeburg, a gente também ficou dentro desse intervalo de 2 a 5 gols. Então, um dos nossos jogos lá do bilhete vai ser aqui da segunda divisão da Alemanha. Jogo do primeiro colocado, Hamburgo contra o Magdeburg. Esse vai ser um dos nossos jogos lá do bilhete. O segundo jogo do nosso bilhete também vai ser lá na Bundesliga 2. Lembrando que esses 2 jogos aí já acontecem 2h30 da tarde. Então fiquem ligados no horário aí. Aqui a gente vai ser um pouco mais conservador. O tradicional Schalke 04, 11º colocado, recebe o 7º colocado Hannover. E aqui a gente vai ser um pouco mais conservador, porque olha os últimos 5 jogos do Hannover. 1x1, 0x0, 1x1, 2x1 e 1x1. Do Schalke, 1x0, 2x1, 2x0, 1x0 e 2x1. Você pode ver que o Hannover aqui, principalmente jogando fora de casa, ele puxa muito esse jogo para under. Os 2 times estão ali no meio da tabela, numa situação um pouco mais tranquila. Como o campeonato da Bundesliga 2 é um pouco under, a gente vai ser um pouco mais safe aqui nesse segundo jogo aqui, para a gente botar lá no bilhete. Vamos pegar um intervalo entre 1 a 4 gols, nada além disso, para a gente colocar lá no bilhete também. No finalzinho do vídeo vocês vão ver como vai ficar o nosso bilhete aí, assim como eu faço todos os vídeos. Pulando lá para a França, joguinhos 4h45, jogo importante aqui. A gente tem o 3º colocado Nice, que está dentro da zona de classificação para a Champions League, querendo consolidar essa vaga aí. Encara o Al-Shehir, 11º colocado, meio de tabela, já não tem muita chance de cair e também não tem chance de classificar para alguma competição internacional, então tá ali tranquilo na tabela. Eu falo Al-Shehir, já vi algumas pessoas falando Al-Shehir, mas como é um time francês, eu vou falar Al-Shehir. Vamos lá, enfim, eu gosto aqui de uma vitória do Nice, que faz uma campanha bem melhor. Só que o Nice, apesar de vir fazer uma campanha muito boa, principalmente dentro de casa, acabou de vir aqui de uma derrota para o Lyon. Tudo bem que o Lyon tá vindo atropelando aí muita gente, se acertou, principalmente com a chegada do Almadinha lá também, jogando muita bola, é craque, né? Eu gosto muito do Almada. E aí encara o Al-Shehir, que vem de uma campanha que não tem muita consistência, altos e baixos, mas vem de uma vitória fora de casa também, ganhou do Rennes por 2x0, então fico com um pouco de pé atrás aqui para a gente pegar essa vitória seca pagando 1,57 do Nice, mas tem uma tip pronta para a gente aqui, para esse jogo. Gosto aqui do intervalo de gols do time da casa, do Nice, entre 1 a 3 gols. Por que eu não tenho esse medo aí do Nice ultrapassar essa linha de gols? Porque o Nice, apesar da boa campanha, principalmente jogando em casa, últimos 5 jogos dele aqui, ó, ele fez nenhum gol no Lyon, 2 no Montpellier, que é muito limitado na terra da competição, 2 no Lens, 1 no Bordeaux pela Liga Europa e 2 no Olympique de Marseille. Então, o Nice, apesar de fazer uma boa campanha, não é um time que goleia, não é um time que fica amassando ali seu adversário e máquina tipo o Barcelona, que não para de atacar, máquina de fazer gol, máquina de finalizar. O Nice é um time mais cauteloso, mas que faz boa campanha, então eu gosto muito desse intervalo entre 1 a 3 gols do Nice aí, acredito que vai estar brocando mais gols aí no Al-Shehir também. Menos de 6 cartões, porque o árbitro que vai apitar a partida é muito econômico nos cartões, então eu gosto também desse menos de 6 cartões, e mais de 2 cantos para o Nice, que tem a média muito alta de cantos jogando em casa. Então vai ficar assim, ó, tip pronta já para vocês aí, só vocês copiarem e colarem para esse jogo lá da França. É o seguinte: intervalo entre 1 a 3 gols do Nice, menos de 6 cartões,
e mais de 2 cantos para o Nice, odd 1,61. Para mim tem muito valor para a gente fazer essa entradinha hoje lá na França, nessa sexta-feira aí de poucos jogos, mas a gente está conseguindo aí destrinchar um pouco dessa rodada aí e já deixar umas tips prontas aí para gente. Agora vamos lá para a Espanha, lá a Liga, que tem um joguinho lá 5 horas. Mas antes eu quero pedir para você que chegou até aqui nesse vídeo, deixar o like de vocês. Está assistindo até agora, já deixou o like de vocês? Deixa o like aí, se inscreva também no canal, você que não é inscrito, para ajudar meu trabalho. E agora sim vamos falar desse jogo aqui entre Las Palmas e Alavés. Eu falei lá na Alemanha que os dois times estavam perigando, mas não chegava a ser um jogo dos desesperados. Aqui a gente tem um jogo de desesperado. Las Palmas, 19º colocado, isso significa ser o vice-lanterna da La Liga, encara o 18º colocado, Alavés, lá na casa do Las Palmas. Então é um jogo de desesperado, oportunidade para os dois aí de tentar sair da zona de rebaixamento, de se salvar. Faltam poucas rodadas para acabar o campeonato lá. Briga boa lá na parte de cima e briga boa também lá na parte de baixo. Então aqui a gente vai usar um pouco das estatísticas, mas a gente vai usar muito o cenário da partida, esse desespero aqui dos dois. Por exemplo, eu quero pegar, eu já tenho a tip pronta aqui pra gente, eu quero pegar um intervalo entre 1 a 4 gols por estatísticas, porque olha os últimos 5 jogos aqui do Alavés. 1-0, 3-3, 1-0, 1-1 e 1-0. E do Las Palmas, 2-1, 3-1, 2-0, 1-1 e 1-0. Apesar de eles estarem muito mal, os jogos têm saído gols. Muito mais gols contra. Por exemplo, os últimos 5 jogos aqui do Las Palmas, ele perdeu 4 e empatou 1. Apesar de estar saindo gols aqui. E o Alavés só ganhou 1 também, perdeu 2, empatou 2. Os dois times estão muito mal. Eu só pego esse intervalo entre 1 a 4 gols aqui, porque é necessidade de vitória. E a tip pronta vai ficar assim, ó, tudo pela necessidade de vitória dos dois times. No segundo tempo, a gente vai pegar mais de 2 cantos e mais de 2 chutes ao gol também. Por quê? Porque qualquer momento do segundo tempo, tenha certeza absoluta que se tiver empate, o Las Palmas vai ter que ir para cima, vai ter que atacar para tentar ganhar e fugir da zona de rebaixamento. Se tiver ganhando, aí o Alavés vai ter que ir para cima também. Ou seja, teremos um segundo tempo movimentado aqui de qualquer forma. Então é isso que a gente vai usar, esse cenário que a gente vai usar para a nossa tip, odd 1,61. Intervalo entre 1 a 4 gols, não vejo saindo mais de 4 gols nesse jogo. Mais de 2 cantos no segundo tempo e mais de 2 chutes a gol também no segundo tempo, odd 1,61. Eu acho que tem muito valor para esse jogo dos desesperados aí, vice-lanterna contra o antepenúltimo colocado. Segundo tempo eles vão por tudo ou nada, então acredito muito nessa tip aí para hoje lá na Espanha. Passando lá para a Itália, quero explicar um negócio para vocês aqui. Eu sempre falo aqui que a gente começa sempre pela Itália, porque é uma especialidade nossa aqui, campeonato italiano, futebol italiano em geral, mas também quero explicar para vocês que nem sempre aquele campeonato que você entende mais ali, que você mais gosta de assistir, vai ter as melhores oportunidades para você. Por exemplo, aqui no campeonato italiano a gente vai ter um jogo entre Genoa e Lecce. O Lecce está ali a 2 posições acima da zona de rebaixamento, então qualquer empatezinho para ele fora de casa agora nessa reta final é válido, um pontinho. E o Genoa, pior ainda, está em 12º lugar, não cai mais, não vai a lugar nenhum também, não consegue nenhuma posição melhor aí, uma vaga aí em alguma competição internacional, muito menos. Está ali praticamente cumprindo tabela, mesmo faltando algumas rodadas. Então é um jogo que eu acho que vai ser muito ruim, sendo bem sincero aqui com vocês. É um jogo triste daqueles de assistir. Não consegui achar nada aqui pra gente. Então, nem sempre, né, só porque a gente é especialista em tal mercado e tal campeonato, que a gente tem que fazer uma tip. É assim que eu me tornei lucrativo e eu tento passar para vocês. Não é todo jogo que a gente tem que achar uma oportunidade, que a gente tem que apostar de qualquer jeito. Esse jogo aqui, o máximo que eu vou fazer é colocar no bilhete. Vou pegar um intervalinho de gols aqui e também vou dar uma olhada assim, como profissional, eu vou dar uma olhadinha nesse jogo no ao vivo e se tiver qualquer oportunidade eu vou mandar lá no Grupo Free. Então já fica aqui meu convite também para vocês se inscreverem lá no Grupo Free. O link está aí na descrição, é 100% gratuito, você não precisa pagar absolutamente nada. Mas que esse jogo vai ser feio, mas eu vou acompanhar mesmo assim para a gente tentar botar nosso carvão no bolso. E por falar no bilhete, vou deixar o intervalinho de gols aí desse jogo no bilhete, assim como eu faço em todos os finais dos meus vídeos aqui no canal, com os 2 jogos também lá da Alemanha que eu citei aí para vocês. Grade reduzida, mas eu espero que vocês tirem bastante proveito aí desse vídeo, com as tips que eu deixei.
com os palpites, com o nosso bilhete que eu vou deixar para vocês aí. E já vou começar a estudar aqui também, fazer as análises dos jogos do final de semana, que tem muito jogo bom, muito jogo decisivo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã eu estou de volta aqui com as análises do sabadão, depois de domingo, recheado de jogos decisivos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal. Valeu? Tamo junto e até amanhã.